Aleluia. Aleluia. Os irmãos estão bem? Amém, aleluia. Oi. Certo. Obrigado. Como é bom compartilhar da palavra de Deus com os nossos irmãos. Agradeço a oportunidade, primeiramente agradeço a Deus. Agradeço porque o pastor confiou, a responsabilidade de trazer uma palavra aqui. Domingo de noite. Oh, Jesus. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Quero liberar o louvor. Aleluia. Os irmãos podem se colocar de pé. Vamos orar mais um pouco. Aleluia. Ô Senhor, queremos te agradecer aqui hoje, Pai, pela Tua presença que se faz aqui, Senhor. Ô Pai, quero te agradecer também, porque não vai ser eu falando, mas vai ser o Seu Espírito me usando, Pai, para poder compartilhar da Tua palavra. Obrigado, Pai, porque nós sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra serve para exortar, serve para disciplina, serve para ensinar. E nós estamos aqui hoje, Pai, reunidos para poder desfrutar de uma boa palavra. Não pelo ministro, Pai, mas porque a Tua palavra, Pai, ela é vida. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Que cada palavra que seja lançada aqui hoje seja como uma boa semente que vai cair no bom solo, que é o coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém. Podem se sentar. Aleluia. Então, nessa semana em oração, outras semanas já também desfrutando de uma boa palavra que recebi lá em Aracaju, na conferência que teve. E eu já estava buscando, já faz um tempo que eu já estava buscando um tema, um título, algo para poder trazer uma boa ministração para essa noite. E Deus me sinalizou um tema e Ele sinalizou também uma introdução para poder já a gente começar dentro desse tema. Então, desde o início, Deus sempre foi um Deus organizado. Ele sempre tem um plano e um propósito para nós. Mas em toda carreira existe um caminho a ser trilhado. Como em todo desafio, existe um treinamento para capacitação. Então, o tema que Deus me trouxe para poder pregar aos irmãos hoje foi correndo a carreira. Amém. Aleluia. Então, para poder dar um exemplo de como o nosso Deus é organizado, a gente pode ir lá agora em Gênesis 1:1. Desde o princípio, irmãos, nosso Deus é organizado. Desde o princípio. Para quem não sabe, Gênesis é o primeiro livro. Então, fácil de achar. Então vamos prosseguir. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito Santo de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse: haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas de noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E em Gênesis nós vemos que Deus primeiro formou a terra. Ele preparou de um jeito minucioso e específico cada coisa que Ele colocou aqui. E depois Ele colocou o homem. Então nós entendemos que antes de haver, o homem aqui na terra, primeiro Deus preparou tudo. Nós vemos a organização de Deus. Nós vemos como Ele é minucioso em fazer cada preparação. Ele poderia muito bem ter posto o homem, mas onde estaria o homem, Então, tudo tem uma questão de ordem. E nosso Deus é um Deus de ordem. Nosso Deus não é um Deus bagunçado, que faz as coisas de qualquer jeito. Ele sabe de todas as coisas. E em Gênesis 7, nós vemos que, 2:7, nós vemos que Deus fala, a Bíblia fala assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Nós vemos como foi a descrição disso,
quando Deus formou a terra e colocou o homem ali. Mas o homem não foi posto de qualquer forma. Deus colocou Adão ali, mas não dava tudo na mão dele. Por que Deus não dava tudo na mão de Adão? Se tudo que Adão precisava já estava ali. Amém? Para pegar o fruto, ele ainda precisava estender o seu braço e agarrar aquilo que Deus já disponibilizou para ele. Então, irmãos, quando a gente às vezes se pergunta, meu Deus, pode estar faltando alguma coisa, sabe, nessa sua caminhada você ainda precisa de alguma coisa para cumprir o seu propósito. Digamos que possa estar faltando recursos. Deus já disponibilizou para você. O que você precisa fazer agora? Eu preciso estender as minhas mãos, eu preciso confessar com a boca, declarar, para poder pegar aquilo que está no reino espiritual, pronto, me esperando, para que eu possa desfrutar dele aqui na terra. Então, da mesma forma, nós vemos que Deus age da mesma forma desde lá do princípio. Nosso Deus não mudou. Nosso Deus permanece o mesmo, nosso Deus é imutável. Aleluia. Então essa foi a preparação para a vinda do primeiro Adão. Deus foi organizado para a preparação do primeiro Adão, da mesma forma que ele foi organizado para a preparação do segundo Adão. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Nós temos um exemplo perfeito, que é a vinda de Jesus. A preparação também foi feita de forma específica. E Jesus veio no tempo mais propício. Deus não faz nada por acaso. Os irmãos podem abrir em Gálatas 4:4. Todos acharam? E lá diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A preparação da vida de Jesus não foi só apenas uma escolha da mãe de Jesus. Foi muito além disso. Existiam fatores sociais, econômicos, morais, religiosos e vários outros para a vinda de Jesus. Eu vou especificar alguns deles. Na vinda de Jesus haviam estradas e as fronteiras estavam abertas. Naquele tempo os povos não estavam em guerra, ou seja, todas as estradas estavam abertas para que Jesus pudesse andar e pregar o Evangelho. Viagens de barcos já eram possíveis. Nenhum idioma era uma limitação, pois todos falavam o grego. Então, numa época que o império, do grego começou a dominar, então todos os povos ao redor falavam grego. Jesus não teve nem limitação de linguagem. E nós podemos ver que isso não é coisa do acaso, não tem como ser coisa do acaso. Deus não faz as coisas dele de qualquer jeito. Aleluia. Deus tem um plano detalhado para o envio de Jesus. Estamos falando da manifestação de Deus na terra. Não poderia vir de qualquer forma. Em 2 Coríntios 3:3, fala assim: vocês manifestam que são a carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus. No 5, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus. No 6 diz assim: o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E Paulo continua dizendo: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fixar os olhos na face de Moisés, por causa de uma glória do seu rosto, ainda que fosse uma glória que estava desaparecendo. E no 8 agora, para reforçar: como não será de maior glória o ministério do Espírito Santo.
Por que destacando o versículo 8? Porque não será de maior glória o ministério do Espírito Santo. Da mesma forma como Jesus veio, e Jesus era a manifestação do Deus aqui na terra, nós podemos dizer que nós somos manifestação também no reino de Deus aqui na terra. Como não será de maior glória a manifestação, o ministério do Espírito Santo? Como não será de maior glória? O Espírito Santo habita dentro de cada um de nós. Como não será de maior glória quando ele começar a se manifestar de uma forma assim, espontânea? Quando a gente começar a permitir que o Espírito Santo se manifeste de uma forma espontânea em nossa vida? Como não será de maior glória? Da mesma forma como Jesus disse: vocês farão obras iguais às minhas e farão obras maiores. Nós podemos ver que Jesus era o próprio Deus aqui na terra. Ele veio como um homem, mas ele era a representação de Deus aqui na terra. Mas o Espírito ainda estava sobre. Mas agora está dentro. Sabe? Então nós temos que fazer obras maiores. Deus não faz nada por acaso. E eu vou continuar reforçando isso até o final do culto, porque eu quero que os irmãos entendam que Deus não faz nada por acaso. Deus não colocou você aqui na terra, Deus não simplesmente você foi fruto de uma relação entre seu pai e sua mãe, e você apareceu aqui na terra por acaso. Deus tem um propósito para a vida de cada um aqui. Aleluia! Como não será de maior glória? Da mesma forma que Deus tem preparado a manifestação de seus filhos, tenho certeza que o avivamento dos últimos dias vai ser algo nunca visto antes. Mas tenho certeza que Deus não quer uma manifestação apenas nos últimos dias. Deus quer uma manifestação dia após dia. Não é simplesmente porque a gente está esperando os últimos dias para começar a se mover, para começar a querer a manifestação do Espírito Santo. Não, não é apenas por isso. Nós estamos aqui para poder começar a manifestação desde o dia que nós recebemos o Espírito Santo. Desde o dia que a gente foi batizado no Espírito Santo, desde o dia que a gente recebeu Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos que começar a manifestar aquilo que está dentro de nós. O Espírito Santo está dentro de nós. Aleluia! Deus, eu não sei se vocês se alegram com isso, mas o Espírito Santo está dentro de você. Você precisa começar a manifestar aquilo que o Espírito Santo está querendo expressar, sabe? Não reprima o Espírito Santo. Aleluia, meu Deus. Fomos chamados para o agora. Não pense que, porque que a gente está vendo o mundo piorar, é agora que a gente vai chegar nos últimos dias e a gente vai começar a ver aquele avivamento. Não é dessa forma. A gente quer esperar para que um momento certo comece a vir de forma assim. É como se o povo pensasse que o Espírito Santo ia agir sem o consentimento da pessoa. Como se o Espírito Santo fosse começar a agir, sabe, simplesmente, não, agora é o último horário, é o último tempo, se ele não vai fazer, eu vou ter que fazer através do corpo dele. Não, não é dessa forma. Nós precisamos queimar por Cristo a cada dia. Nós precisamos queimar e ser fervorosos no Espírito a cada dia. Buscar mais Ele, querer mais a manifestação dEle. Porque Deus não é vazio. Nós temos o domínio próprio. Domínio próprio não. Nós temos o livre-arbítrio. Amém? E Deus não vai passar por cima disso. Deus continua sendo o mesmo. Deus não vai ser, sabe, uma pessoa que vai invadir. Ele respeita a sua decisão. Então quer dizer que nós precisamos buscar dia após dia, dias após dia, a manifestação do Espírito Santo. Sabe, permitir, Espírito Santo, usa a minha vida como você quer. Se manifeste através da minha vida. Alcance pessoas através da minha vida. Espírito Santo, fale através da minha vida. Sabe, eu quero liberar profecias para alcançar outras pessoas. Eu quero evangelizar, sabe, de uma forma específica, como só o Espírito Santo pode guiar. É dessa forma que nós temos que viver, e não simplesmente pensando que nos últimos dias é aí que vai acontecer. Sabe, em vários lugares, é porque a mídia não fala, mas em vários lugares estão acontecendo avivamentos. Sabe, pessoas estão aceitando Jesus, pessoas estão conhecendo o Evangelho, e isso é avivamento. Quando as pessoas começam a realmente liberar para que o Espírito Santo comece a guiar suas vidas, e comece a alcançar outras pessoas, e comece a orar por enfermos e eles serem curados, e comecem a mostrar milagres que estão acontecendo.
É porque a mídia não fala, mas as coisas estão se movendo. Nós estamos vendo, sabe, realmente algo se movendo para os últimos dias, mas não podemos esperar para que apenas nos últimos dias a gente comece a se manifestar pelo Espírito Santo. Aleluia. Então nós podemos ver que Deus é um Deus organizado. Ele prepara o caminho. Ele já tem tudo pronto. Deus sabe de todas as coisas e não faz nada por acaso. Então, da mesma forma que Ele prepara o caminho, Ele prepara também o corredor. Se existe uma carreira, existe um caminho a ser trilhado, é porque existe um corredor para poder seguir essa trilha, seguir essa carreira. E que exemplo maior a gente pode ter do que o próprio Jesus? Lá em Lucas 2:46, os irmãos podem abrir comigo. Aleluia. Todos acharam? Aleluia. 3 dias depois, o acharam no templo. Acharam quem? Jesus. Isso são os pais de Jesus. É só um contexto. Assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes disse. Desde novo, Jesus já estudava a Bíblia. Quantos entendem que Jesus veio como homem? Amém? Então, Jesus ele veio e teve que aprender os costumes aqui da terra. Ele teve que começar a ler a palavra da mesma forma que a gente lê. Amém? Porque ele tinha uma carne como nós. Então, ele precisava alimentar também o conhecimento dele. Ele precisava entender a Bíblia. E nessa parte aqui, a Bíblia estava dizendo que Jesus tinha 12 anos. Cerca de 12 anos. Jesus era um adolescente. Cadê os adolescentes nesse lugar? Cadê os jovens nesse lugar? Nós precisamos conhecer a palavra. Se Jesus é nosso exemplo de vida, se Jesus é nosso exemplo de vida, nós precisamos imitar, ser imitadores de Cristo. Então nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, sabe? Nós precisamos conhecer a palavra. Quando a gente conhece a palavra, não tem quem engane a gente. Não tem, sabe? O diabo vai tentar sempre enganar a gente, mas ele não vai conseguir se a gente conhecer bem a palavra. Jesus conhecia tanto a palavra que ele estava fazendo pergunta e respondendo doutores daquela época. Esses doutores aqui, quando a Bíblia afirma, eram eruditos bíblicos, os maiores daquela época, os maiores conhecedores da Bíblia naquela época. E Jesus estava lá com apenas 12 anos, debatendo o que os caras estavam falando. Jesus é o nosso exemplo. Nós precisamos seguir esse mesmo exemplo. E nós vemos que Jesus precisava dessa preparação. Jesus precisava conhecer a palavra para que depois não viesse a ser tentado, como aconteceu no deserto. A gente vai chegar nessa parte. E, sabe, ele caísse. Jesus precisava conhecer a Bíblia. Tanto que quando o diabo veio para tentar ele rebatia com a palavra. Ele precisava conhecer a palavra do Pai, porque ele veio da mesma forma como nós viemos aqui na terra. Prosseguindo para Lucas 2, só que agora no 51, nós vemos que a Bíblia fala assim: E voltou com eles para Nazaré, e era submisso a eles. E a mãe dele guardava todas essas coisas em seu coração. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Eu quero ressaltar isso aqui para os jovens agora, jovens e adolescentes. Nós entendemos que Jesus é a plena manifestação de Deus aqui na terra. Jesus tinha uma autoridade, ele sabia quem ele era, ele sabia quem era o pai dele. Mas da mesma forma, ele era submisso aos pais dele aqui na terra. E eu quero reforçar isso, que você pode
ter sido chamado, Deus já pode ter falado com você, aquilo que Ele quer para a sua vida, sabe? Mas continue sendo submisso aos seus pais, continue honrando e respeitando eles, porque Deus não vai trabalhar com pessoas que vão contra a palavra dele, se a Bíblia fala que nós devemos honrar nossos pais. E se a gente não honrar nossos pais, esqueça que a unção simplesmente não vai fluir através de você. Deus pode ter chamado você para ser um evangelista, mas se seus pais falarem assim, eu não quero que você saia de casa hoje, sabe? Não adianta você reclamar com seus pais, não adianta você se levantar contra eles. Apenas chegue diante de Deus, entregue isso a Deus, não foi Ele que te chamou, apenas entregue a Ele. O maior beneficiado daquilo que Deus te chamou vai ser o próprio Deus. Então Ele sabe do que precisa acontecer. Ele sabe do que as portas precisam ser abertas para que você possa concluir o chamado, para que você possa correr a carreira. Então, se você for chamado, sabe, para poder ir para outro país, mas seus pais estão com o coração ainda meio assim, meu filho tá para poder ir para outro país sozinho, sabe? Tem missionários que acontecem isso. Não se levante contra seus pais. Continue sendo submisso a eles, continue honrando eles. Às vezes seus pais não podem nem entender, às vezes seus pais não podem nem ser crentes, mas continue sendo submisso a eles. Deus não fala assim, honre os seus pais que são crentes. Ele fala, honre os seus pais. Então continue honrando os seus pais e Deus vai fazer o resto. Entregue apenas diante de Deus e Ele sabe o que fazer. Apenas descanse nele. Amém? Aleluia. Jesus era o próprio Deus que veio na forma de homem, mas nunca vemos Ele desonrar os seus pais. Os irmãos podem abrir agora em Lucas 4:1. Amém? E lá diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, isso foi logo depois de ser batizado nas águas, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então aqui nós vemos o fruto de Jesus ter buscado, ter conhecimento da palavra de Deus, ter conhecimento da palavra do seu Pai. Nós vemos que Jesus podia rebater a palavra que o diabo estava lançando, porque o diabo também usava a palavra. O diabo conhece a palavra. E muitas das vezes ele se levanta também para poder, sabe, deturpar a palavra na mente de pessoas. E pessoas têm ministrado de forma errada, sabe, interpretado a Bíblia de forma errada porque têm sido guiados por falsas doutrinas. Mas aqui nós vemos o que nós devemos fazer com esses tipos de falsas doutrinas. Nós precisamos conhecer a palavra para poder rebater aquilo que o diabo está falando. Aquilo que se levanta, sabe, as pessoas podem pegar um texto fora de contexto e virar um pretexto. Virar uma coisa que possa criar uma doutrina totalmente errada. Mas com a palavra, com o entendimento da palavra, quando você tem o Espírito Santo e deixa que o Espírito Santo possa revelar a palavra para você, você não é enganado por nada. Sabe, isso foi uma das profecias até que eu recebi. Deus está me lembrando sobre isso. Que quando você realmente conhece a palavra, quando você realmente se imerge na palavra de Deus e tem prazer em ler, tem prazer em buscar o Espírito Santo para poder estar ali, sabe, Ele revelando cada parte da palavra, você não é enganado de forma nenhuma. Então não queira simplesmente ler a palavra por ler, mas queira ler as entrelinhas. Chame o Espírito Santo para poder te acompanhar. Aleluia. No segmento dos versículos, nós vemos Jesus sendo tentado 3 vezes. Nós vemos Jesus sendo tentado 3 vezes, mas a palavra de Deus se refere a Jesus sendo tentado em todos esses 40 dias. Essas tentações que vemos só foram as últimas que ele passou no deserto. Porque logo depois a Bíblia fala que ele seguiu para poder agora começar o propósito dele.
aqui nós vemos apenas que Jesus, ele estava se preparando para poder iniciar a carreira dele, iniciar o propósito dele. E Jesus foi tentado de todas as formas, todas as formas. Sabe, irmãos, a gente pode pensar que a Bíblia, a gente pode pensar que o caminho que nós temos que seguir, realmente vai ser um caminho, mas que venha, talvez, obstáculos, e não que o caminho vai ser cheio de buracos, ou que vai ser caminhos tortuosos, porque Deus, Ele não é negligente com aquilo que Ele faz. Nós podemos imaginar que a palavra diz que não é um caminho que simplesmente vai ser, como eu disse, cheio de buracos e dessa forma, mas nós podemos imaginar que é como se fosse uma pista de obstáculos. Sabe, como se fosse uma corrida de obstáculos. Por que esses obstáculos? Esses obstáculos preparam você. Esses obstáculos não são para poder te derrubar. Eles apenas estão ali para poder você passar por cima. Aleluia. Em Lucas 4, agora no 13, vai dizer assim: tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Ou seja, por mais que tenha sido 40 dias sendo tentado, ele ainda estava aguardando. O diabo ainda estava outras vezes na carreira dele, na carreira de Jesus, tentando tentar ele. O diabo continuou tentando Jesus. A gente pode ver em outras partes da Bíblia, até mesmo usando um de seus discípulos, usando Pedro. Mestre, mas o Senhor vai se entregar na cruz, não faça isso não. Repreendido isso aí. Mas realmente o diabo, ele estava furioso, porque ele sabia quem Jesus era. E ele sabe quem nós somos também. Ele sabe o potencial que nós temos. Se nós temos o Espírito Santo dentro, irmãos, reconheça o potencial que tem dentro de você. Até o diabo reconhece o potencial que há dentro de você. Meu Deus, até o diabo reconhece. Você precisa realmente se despertar. Meu Deus, o Espírito Santo está dentro. E Jesus disse que eu posso fazer obras maiores do que ele fez. O diabo está com medo de mim. E aí, quantos cristãos que estão, sabe, sendo opressos pelo diabo? Às vezes por não ter o conhecimento da palavra, às vezes por não ter buscado o Espírito Santo nos momentos que ele deveria ter buscado. E é sobre isso, a carreira tem obstáculos. E nós precisamos superar esses obstáculos. Cada vez vão vir obstáculos maiores, mas isso é para poder aumentar a sua persistência na fé. Aleluia. João 16:33 fala assim: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Que garantia maior que essa? Se o próprio Jesus, ele falou que no mundo você terá aflições, mas ele venceu todas. Simplesmente ele venceu todas. Ele te deu a garantia: da mesma forma que eu venci, você também já venceu o mundo. Aleluia. Tentação nenhuma, problema nenhum é maior do que o seu Deus. Estamos apenas sendo preparados para coisas grandes que vão acontecer e já estão acontecendo. Sabe, irmãos, quando vier a tentação, quando vier o obstáculo, quando vier problemas, não engrandeça o problema. Seu Deus é maior que qualquer problema. Seu Deus é maior do que qualquer obstáculo. Seu Deus é maior do que qualquer situação que você possa estar passando. Poxa, quantas vezes as pessoas olham para os obstáculos, olham para as tentações, as coisas ruins que vêm, e elas ficam olhando: meu Deus, isso aqui, e ficam engrandecendo o problema. Quando você tem um Deus que é infinito. O próprio Jesus falou que ele já venceu o mundo, da mesma forma você também já venceu. São apenas obstáculos, coisas que são feitas para poder serem superadas. Não é uma coisa que é para poder te parar, não é uma coisa que vai impedir a sua carreira. É uma coisa que você tem que saltar por cima. Simplesmente saltar por cima. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. E sabe, irmãos, para que nós corremos a carreira? Para que um corredor, o que um corredor vê quando ele está ali
na linha de largada. O que ele está visando é o alvo dele. Vamos abrir lá em Tiago 1:2. Aleluia. Todos acharam? Tiago 1:2 diz assim: E, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. As provações, elas geram perseverança. Obstáculos geram perseverança. Quanto mais você está enfrentando obstáculos, entenda que esses obstáculos estão vindo para poder que você esteja mais forte na fé, para que você se torne mais persistente na fé. A cada dia nós já estamos sendo tentados e treinados para algo maior, para coisas melhores. O objetivo é que os crentes sejam maduros e perfeitos. Mas por que eu devo procurar ser maduro e perfeito? Jesus não vem buscar uma noiva de qualquer forma. A gente pode pensar assim em perfeição, mas a perfeição não é para as pessoas daqui da terra. Não é para mostrar para as pessoas: olha como eu sou perfeito. A gente se torna maduro e perfeito com os obstáculos que nós enfrentamos a cada dia, para que quando Cristo vier buscar a sua noiva, que Ele venha buscar uma noiva assim, sem mácula, uma noiva perfeita. Em Efésios 5:25 diz assim: maridos, que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. No 27, para a apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. A gente pode imaginar: poxa, mas ser perfeito, isso é difícil. Mas pelo menos com a intenção no seu coração de se tornar perfeito, não para pessoas aqui da terra, mas para Cristo. Sabe, visando em ser uma igreja sem mácula, sem ruga, sabe, perfeita para Cristo. Nós entendemos, Deus sabe que o quanto que é difícil ser perfeito, mas agora nós temos o Espírito Santo que pode nos guiar em todas as coisas. Nesse ponto, o apóstolo Paulo mostra como devemos nos apresentar a Cristo, uma igreja santa e sem defeitos. Nós não buscamos perfeição para mostrar para as pessoas o quanto nós somos perfeitos. Nós buscamos perfeição para entregar a Cristo aquilo que Ele merece. Um coração santo e devoto a Ele. Hebreus 12:1. Lá diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado, que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! O escritor a Hebreus, ele fala que nós devemos correr com perseverança. E nós vemos isso em outro versículo já falando sobre perseverança. Tiago falando sobre perseverança. E agora nós entendemos que cada obstáculo que eu supero, minha perseverança aumenta. Eu começo a aumentar minha persistência na fé. Eu me torno uma pessoa mais forte, mas com base na fé. Com mais base, mais
firme naquilo que o Senhor falou, firme naquilo que o Senhor tem me confiado. E corre a carreira com perseverança. Todo corredor tem visto o seu alvo, a linha de chegada. Um corredor não corre olhando para os lados. Ele mantém os seus olhos fixos no seu alvo. Aleluia. Agora, irmãos, aleluia. Eu gostaria de incentivar vocês que continuem a sua carreira. Sabe, eu sei que muitas das vezes pode ser difícil, que o obstáculo parece ser grande, mas não é. Simplesmente quando a gente entende e tem convicção da palavra de Deus, a gente entende que o nosso Deus é maior que aquele obstáculo. E Ele sabe que se a gente está enfrentando, eu até esqueci esse versículo bíblico, mas de colocar aqui, mas eu lembro que na Bíblia fala que Deus não vai confiar a você um obstáculo, uma tentação grande demais, que você não possa superar. Amém? Então Ele sabe que o que você está passando agora, você pode superar isso. O obstáculo nunca vai ser grande demais. Deus sabe do seu potencial, Deus sabe do seu nível de fé, e Ele sabe que o que você está passando, você pode superar isso. Sabe, irmãos, às vezes eu estou achando que eu estou falando para mim, pregando para mim, estou deixando vocês escutarem, porque nossa, a palavra ela se renova mesmo de cada forma, cada dia, que ela está batendo de uma forma diferente do que quando eu estava escrevendo. Deus sabe do seu nível de fé, Ele sabe que o que você está passando agora, você pode superar. Aleluia, meu Deus! Tentação nenhuma é maior do que o seu Deus, obstáculo nenhum é maior do que o seu Deus. Irmãos, Deus não faz nada por acaso. Se Ele sabe que você está passando por um obstáculo grande demais, se Ele sabe que você está passando por uma tentação grande demais, entenda, o seu Deus é maior. Você pode apenas estar olhando de um ângulo diferente, meu Deus, isso parece muito grande. Ei, que tal você apenas chegar no seu quarto, fechar sua porta, orar um pouco, quando você sair, você vai ver que o obstáculo é desse tamanhozinho, pequenininho, comparado ao tamanho do seu Deus. Aleluia. Persista na sua carreira, obstáculos nunca vão ser maiores que o seu Deus. 2 Timóteo 4,7 diz, isso Paulo falando para Timóteo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Irmãos, que alvo maior do que você parar e observar, imaginar a grandeza de chegar diante de Deus e falar assim: meu filho querido, você completou a sua carreira, está aqui seu galardão. Sabe, que troféu maior. Sabe, os corredores, eles correm em busca de um título, nossa, primeiro lugar. Eles trabalharam para isso, eles treinaram para isso. Mas que honra maior é você chegar no céu e tá Deus de braços abertos para poder te receber e entregar o seu galardão, porque você completou tudo aquilo que Ele confiou a você. Meu Deus, que honra maior, que coroa. Paulo diz: agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. Meu Deus, se você não celebra com isso, se você não imagina, meu Deus, eu estou caminhando a carreira que me foi proposta, e eu sei que lá no final vai valer a pena, sabe, irmãos, eu sei que pode parecer difícil viver uma vida de renúncias, eu sei que pode parecer difícil você superar cada obstáculo, mas Deus está te confiando coisas grandes, Deus está te confiando uma carreira, porque Ele sabe que você pode cumprir essa carreira. Apenas busque a sua presença, apenas busque ser guiado pelo Espírito Santo e conclua a carreira que lhe foi proposta. Aleluia! Em 1 Coríntios, eu quero finalizar com esse versículo. Os irmãos podem se colocar de pé. Eu quero que a gente possa declarar esse versículo. 1 Coríntios 15:58 diz assim: portanto, meus amados,
Irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então vamos declarar isso. Gostaria que o louvor subisse. Meu Deus. Aleluia. Mas irmãos, vocês têm que declarar com fé mesmo, porque é a palavra do nosso Deus. Sabe, Paulo realmente está falando isso aqui, e nós podemos ver o peso de falar isso aqui. Aleluia. Então vamos declarar assim: eu sou forte na palavra. Com convicção, irmão. Desse jeito aí não parece que não é convicção não, é com fé mesmo. Eu sou forte na palavra. Eu estou firme na palavra. Eu sirvo ao Senhor com entusiasmo. Nada do que eu faço para o Senhor é inútil. Se algum momento da sua vida você, sabe, o diabo tem colocado na sua cabeça que o que você faz para Deus é irrelevante, sabe, é uma coisa que não importa, para Deus não está vendo isso. Irmão, eu quero te dizer, nada do que você faz para o Senhor é inútil. Nada do que você faz para o Senhor é inútil. Continue firme na palavra, continue forte na palavra. O Senhor está vendo o que você está fazendo, o Senhor está vendo as suas renúncias, o Senhor está vendo o que você está fazendo para poder realmente prosseguir na carreira que lhe foi proposta. Não deixe que o diabo mine a sua mente, não deixe que o diabo fale coisas que vão contra a palavra. Se você conhece a palavra, você sabe que o que você está fazendo para Deus, realmente Deus está olhando de lá de cima e está parabenizando. Parabéns, meu filho, você está seguindo naquilo que eu confiei para você. Amém? Aleluia. Irmãos, a gente não pode deixar de encerrar da melhor forma. Sabe, se você sente realmente que você acabou, sabe, se distanciando, desviando do caminho, desviando da carreira, sabe, e acabou olhando para o lado na hora da carreira e acabou saindo do trilho, acabou saindo da linha que o Senhor quer que você corra, mas você quer voltar para Ele hoje, mas você quer voltar para esse caminho, quer correr aquela carreira que lhe foi proposta, e no final você saber que Deus vai estar de braços abertos para receber você com o seu galardão. Levante sua mão, nós vamos orar por você. Amém? Não quero me estender muito nisso, mas se você não está confiante de entregar a sua vida, às vezes você pode até ser uma pessoa que no momento é cristã, mas que você parece que as dificuldades estão tão fortes, tão latentes na sua mente. Se você está pensando em parar, se você está pensando em desistir, eu não quero perder essa oportunidade de chamar aqui à frente pessoas que, sabe, estão pensando em desistir, pessoas que às vezes podem estar pensando: meu Deus, a dificuldade está muito forte, isso aqui parece que não é para mim, parece que eu não vou suportar. Eu quero te dizer que Deus sabe, Ele confiou isso a você porque Ele sabe que você pode superar isso. E eu não quero perder a oportunidade, se houver uma pessoa que está pensando em desistir, que venha aqui à frente, para que a gente possa orar. Amém? Aleluia. Estou subindo pra um lugar mais alto. Eu já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos veem um futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessas águas eu não me desvio nunca mais.
Amém, queridos? Quantos foram abençoados? Irmãos, quando nós entendemos o propósito que Deus nos chamou, nós avançamos. Então não deixe nada te parar. Não deixe o diabo te parar. Não deixe dizer que você não pode. Esses dias eu fui lá no Guerreiro, né, com o pastor Raimundo. E eu achei algo interessante, né? Tinha um senhor lá todo sujo, capinando. E ele foi lá, abraçou o senhor, beijou, daquele jeito dele, né? E o rapaz falou assim: eu tô sujo. Ele: não, venha. Então ele abraçou, ele beijou, ele conversou. E aí ele falou assim: você já tem a certeza da sua salvação? Aí o senhor olhou para ele assim: não, eu não. Ele, em 3 minutos, ele falou de Jesus. O rapaz aceitou Jesus. E quando a gente saiu, o pastor Raimundo olhou para ele e falou assim: se você morrer agora, você vai para onde? Ele: eu vou para o céu, encontrar com Jesus. Irmão, foi uma questão de menos de 10 minutos. Uma pessoa que não tinha convicção nenhuma se tornou uma pessoa tão convicta de Jesus. Sabe, às vezes nós já estamos caminhando na fé, correndo uma carreira, e muitas vezes nós deixamos com que a circunstância da vida elas nos pare. Amém? Vamos focar naquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém, queridos? Sol maior, né? Quero convidar Samires, Lico, já está aqui, e Gabriel. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Que Jesus te abençoe e te dê longa Pai, nós queremos te apresentar a vida dos teus filhos. Pai, nós declaramos, Pai, rompimento, crescimento, avanço. Deus, eu declaro em nome de Jesus que eles irão correr a carreira, Deus, o qual o Senhor os chamou para fazer. Eu declaro, Pai, que nada vai os parar, nada vai os deter. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, eles avançando no propósito que o Senhor os chamou. Em nome de Jesus, amém. Poder sentar, eu já vou encerrar o culto. Vou pedir para passar o vídeo, né? Olá pessoal, graça e paz, aqui é Davi Fejoli, eu tenho um recado para vocês. Estaremos no Verbo da Vida Simões Filho, será uma reunião de cura divina, onde estaremos proclamando o nome de Jesus, o poder do Espírito Santo e a palavra de Deus. Eu quero incentivar você a convidar pessoas, compartilhar os vídeos, faça um esforço, se mobilize, te esperamos lá. Dia 7 de dezembro, nós temos uma missão, né? Trazer pessoas que estão enfermas. Então, qual tipo de enfermidade? Todas. A Bíblia diz que Jesus, ele percorria e curava a todos. Então, depressão, crise de ansiedade, artrite, artrose, câncer, todas essas obras e mazelas do diabo, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para desfazer. Então, vamos entender e compreender que nós precisamos levar essa palavra. Então, se você conhece alguém que está passando um momento difícil, que ainda não tem uma aliança com Cristo e precisa ser impactada pelo poder de Deus, você traz ela para cá.
Então vai ser dia 7 de dezembro, vai ser uma quinta-feira, porque a agenda dele só tinha essa data. Irmãos, nós não vamos perder a oportunidade de se mover na palavra de Deus. Eu sei que vai ser um tempo poderoso, sabe? Deus vai fazer grandes coisas, então nós vamos fazer o cartaz, vamos estar divulgando, vamos estar movendo. Sei que é um dia atípico, né, na nossa igreja, que não tem culto, mas nós vamos nos mover para aquilo que Deus vai fazer. Eu sei que todo mundo que está aqui conhece alguém que está enfermo. Sim ou não? Então nós precisamos lotar essa igreja. Sabe, nós sabemos da onde Deus nos tirou, nós sabemos que o poder de Deus faz. Então Deus, ele não é limitado a nada. Sabe, tem pessoas aí, querido, que tá muito afetada, né, psicologicamente, e tem coisas que só o Senhor pode fazer. Talvez ela já procurou todos os tipos de médico, psicólogo, psiquiatra, tudo, e não deu jeito. Mas a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si todas as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Se a palavra diz que nós somos sarados, nós somos sarados. Nós escolhemos ficar com a palavra. Eu creio que Deus levantou pessoas, médicos, para nos ajudar, mas a palavra é a verdade na nossa vida. Então nesse dia vamos estar movendo, vamos estar convidando pessoas, vamos estar trazendo pessoas aqui que precisam de fato se mover através do poder de Deus. Sabe, se você conhece alguma pessoa debilitada, na cadeira de roda, aleijado, com muleta, convida, traz. O nosso papel é levar a palavra, e o Senhor vai fazer o papel dele, que é curar. Amém? Vamos ficar de pé. Venha, meu filho. Ele está aceitando Jesus. Aleluia! Amém? Deus é bom, querido. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus não está trabalhando, mas nem sempre Deus se move com muito fogo, poder. Às vezes o que pessoas precisam é só a brisa do Senhor para tocá-las e elas entenderem que Deus é infinitamente mais aquilo que nós precisamos. Amém? Então vamos fazer a confissão dele. Depois ele vai se encontrar ali com Ed. Eu, Micael, reconheço Jesus como meu único e suficiente Salvador. Agora eu sou uma nova criatura. O diabo não tem mais poder sobre mim. Amém, queridos? Essa agora é sua nova família. Amém? Procura aquele rapaz aí. Deus é bom. Amém? Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão e depois vamos celebrar o Senhor. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa é no céu. Então a gente só vai externar aquilo que está acontecendo lá no céu. Amém? Eu terei a melhor semana da minha vida, porque o Senhor Jeová Tissaliar, aquele que nos dá presentes inesperados, irá nos surpreender todos os dias das nossas vidas. Amém?